Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal da Inovação. Nesse episódio, estamos com a advogada Clara Correia, da Toledo Correia Marcas e Patentes, que vai falar da importância da propriedade intelectual para startups. Olá, Clara, é um prazer enorme ter você aqui conosco hoje para esse bate-papo no canal da Inovação. Obrigado por ter vindo. Oi, André, tudo bom? A honra, o prazer é todo meu pelo convite e espero colaborar demais com o pessoal que acompanha aí o canal, perdão. Legal. Clara, você poderia falar um pouquinho sobre a sua formação, sua experiência e como é que você tomou contato, né, com esse universo de inovação e startups? Eu me formei em Direito, um pouco mais de 12 anos, né? E desde que eu me formei, eu vim trabalhar com propriedade intelectual. Nessa jornada aí, eu acabei me tornando mentora de startups, faz mais ou menos uns 7, 8 anos, ou talvez um pouquinho mais, né? E eu acredito que, assim, como eu nasci, né, praticamente no âmbito da propriedade industrial, é, por conta de pai e mãe mesmo, acompanhei todos os congressos nacionais e internacionais dentro dessa área, acabei me apaixonando. E não tem como, né, a gente falar de propriedade intelectual e não falar de pessoas e empreendedorismo. Vamos entrar um pouquinho aí na parte técnica. Quais as diferenças dos conceitos de propriedade intelectual, propriedade industrial, invenção, modelo de utilidade, patente, registro de software? Você podia falar rapidamente um pouquinho sobre cada um desses conceitos? Vamos lá, André. Propriedade intelectual é tudo aquilo que advém do intelecto humano e que pode ou não ser materializada, seja num processo ou num objeto, certo? Aí a gente tem a propriedade industrial. Ela nasce da propriedade intelectual, porque a propriedade intelectual ela também abrange a propriedade industrial, direito autoral e direitos conexos, certo? Dentro da propriedade industrial, então, que é tudo aquilo que é passível, né, de aplicação dentro da indústria e também dentro de uma escala industrial, a gente vai falar de invenção, seja ela invenção, uma patente de invenção ou um modelo de utilidade, tá? Ambos eles são passíveis do título de patente, né? No final das contas, quando você ingressa com pedido de registro, você vai receber dentro da carta patente, você vai receber como se fosse uma certidão de nascimento da sua patente, seja ela de invenção ou modelo de utilidade. Aí a gente passa, né, para as marcas. As marcas elas servem para assinalar e distinguir produtos ou serviços. A gente também pode utilizar dentro do comércio, dentro da indústria e assim por diante. E a gente tem aí o software. O software, ele é de uma natureza híbrida, ou seja, ele está com um pezinho na propriedade industrial e o outro pezinho no direito autoral. Agora, muitas vezes a gente acha, você lidando aí com pequenos empreendimentos, pequenos negócios, que essa proteção da propriedade intelectual ela é adequada apenas para grandes empresas, que é um processo inviável, dispendioso, né? E quais as vantagens, obviamente, né, em termos de negócio, em realizá-lo? Sim, bom, primeiro a gente tem que quebrar, né, esse tabu de que não, propriedade intelectual e material é algo inalcançável. A gente está falando de um país que depende demais da tecnologia de outros países. E a gente vê isso dentro da quantidade de pedidos de registro de softwares e patentes dentro do próprio Brasil, certo? Por exemplo, enquanto China tem mais de 70 mil pedidos de registros de patentes e softwares em um ano. Os Estados Unidos têm 50 mil, a gente tem Brasil aí com menos de 700 pedidos de registro de software aqui no Brasil, né? Então, realmente assim, é algo que é bem desafiador. E a gente está falando de uma indústria que investiu mais de 45 bilhões de dólares, né? Que é a indústria de tecnologia da informação. A gente não chega nem entre os 10 ou 20 primeiros países no ranking, por exemplo, de é, registro de softwares. De patentes, a gente está lá pelo 45º, 49º, certo? E isso daí significa que a gente
parece que a gente não acredita muito na nossa tecnologia, a gente tem que romper essa crença que, não, eu não posso fazer o registro de uma patente, eu não posso fazer um registro de um software porque não faz parte da minha realidade. E quando a gente fala do Brasil, a gente está falando que, por exemplo, é um país em que o número de depositantes de patentes, pessoas físicas, é gigantesco. Em compensação, em software, a gente tem muito mais estrangeiros e até mesmo em patentes também requerendo pedido de registro aqui dentro do Brasil do que os próprios nacionais, né? E é uma coisa que, assim, para startup, é algo que é imprescindível, inclusive para você atrair o olhar do investidor. Não é incomum chegar um investidor e falar assim: olha, você tem o registro da sua marca dentro da startup? Você tem o registro da patente, se você tiver um objeto, um processo, você tem o registro do seu software, porque eu só vou investir se você tiver pelo menos ingressado com o pedido de cada um deles, né? Então, isso daí é muito comum e não é algo inviável. O que tem, e que eu entendo, é que, por exemplo, o processo de pedido de registro de patente é extremamente longo, e às vezes isso acaba conflitando, perdão, com a realidade da vida de uma startup. Mas, a partir do momento que você ingressa, tanto com o pedido de registro de marca quanto o de patente, que são processos administrativos que demoram um pouco mais, você já tem uma garantia da pretensão desse direito, né? Ao contrário do software, que o do software, assim, você ingressou com pedido de registro no software perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, daqui 60 dias você já ganha o seu certificado, né, como titular desse software. E por que que são coisas importantes? Porque a forma como você se identifica perante o mercado consumidor é algo que agrega valor ao seu patrimônio líquido, faz parte do ativo da empresa, garante a sua titularidade caso, né, lá na frente você vá brigar judicialmente por conta dessa titularidade e assim por diante. O que tem é que, infelizmente, a questão do registro de software ainda é muito questionada por algumas pessoas, porque, segundo a lei, ele não é Perfeito. obrigatório, né? Agora, muita gente tem o receio, né, de fazer, eu vou utilizar o segredo industrial, né? Ou seja, eu não vou abrir a minha formulação, no caso, por exemplo, da área química, né? E até mesmo como você colocou, no caso do software, muita gente também fica receosa de fornecer o código-fonte. O que que você poderia dizer em Sim. relação a esses medos? Quando a gente fala assim, gente, é um medo que, digamos assim, ele é infundado. A partir do momento que você abre para o Estado o seu invento, né, digamos assim, a sua ideia, você ganha, você tem uma contrapartida. O Estado garante o direito de proteção daquela sua propriedade, certo? O que que acontece? Quando a gente fala de contratos, né, de confidencialidade dentro da transferência de tecnologia, né? Por exemplo, como é o caso da Coca-Cola. Se a gente for pensar em termos de Coca-Cola, se ela tivesse feito a patente em si, a patente já teria expirado, já teria entrado dentro do prazo de validade, ela hoje se tornaria domínio público, né? Mas o que que acontece? Ela teve uma sorte muito grande porque ninguém descobriu a formulação química, né, dela. Então, se um terceiro pegar e fizer a engenharia reversa, ou seja, que seria desmontar o produto, né, ou o processo e tentar montar de novo, isso daí já seria um conhecimento técnico. Então, seria um conhecimento de todos, e aí todo mundo teria acesso, e aí não teria, por exemplo, se um dia descobrirem a fórmula da Coca-Cola, a Coca-Cola não tem como barrar que outras pessoas façam exatamente a sua fórmula e coloquem outras marcas. Em relação ao software, também a mesma coisa. Só que quando a gente fala do software, ele ainda é diferente da patente, porque é o seguinte: a patente a gente entrega um documento para o INPI, e nesse documento tem como se fosse um manual de instrução que um técnico no assunto, se ele ler e ele seguir aquilo que está escrito, ele vai conseguir montar exatamente, né, o seu objeto ou o processo que você está fazendo o registro ali, patenteando ali.
Já o software não, porque você, o autor, gera um código REST, ele é inserido dentro do protocolo. Sim, lógico, você vai identificar as linguagens que você utiliza, para que serve, você descreve e tal, mas você não abre de forma literal, né, o seu código fonte para o INPI. E aí você só vai precisar abrir esse código, né, esse arquivo hash, se por acaso sofrer uma ação judicial e aí um perito no assunto vai precisar fazer a análise para saber se realmente o seu software é inovador, enfim, não está copiando nenhum conteúdo, né, se não tem pirataria e assim por diante. Perfeito, Clara. Olha, eu achei muito bacana essas orientações, esses esclarecimentos, né? Principalmente quem está aí no dia a dia dos negócios e não se aprofunda muito no tema, mas a necessidade sempre vem, como você colocou aí no caso de investimento. Muito obrigado Sim. mais uma vez. Eu que agradeço aí e deixo aqui um recado final que é, gente, não deixe de fazer o registro da sua propriedade intelectual. Ela é importante, se nada der certo, se a sua startup não der certo, você pode vender tudo isso, né? Você pode reaver todo o investimento que você fez. Então, Perfeito. essa é a minha dica. Muito bom, Clara. E você que nos assistiu, inscreva-se no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.